suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um a milha descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, boa noite, sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Mais uma noite em que vamos estar juntos, unidos neste bem maior que é a doutrina espírita, vulgo Espiritismo. Vocês sabiam de uma coisa? É que nós nunca estamos sós. E esta, hein? Nunca estamos sós. Como é que isso é arranjado? É verdade. Hoje vamos falar de um tema muito importante para todos nós, para que nós percebamos que em certas alturas da nossa vida vamos ter aquilo que é chamado de influência espiritual. Como? Através de pensamentos, através de sintomas físicos, através da exploração dos nossos defeitos e por aí vai. Então, como é que todas estas influências se processam em tempos de pandemia? Nada mais atual do que falarmos sobre este tema, que é um tema providencial para termos saúde física e, sobretudo, saúde mental. Muito bem. Então, no seguimento dos nossos trabalhos, hoje vamos ter um tema aberto, é um tema que faz parte, pode-se cruzar com 2 ou 3 princípios básicos da doutrina espírita, sobre a mediunidade, sobre o processo de reencarnação, sobre a justiça de Deus, sobre a imortalidade da alma. A verdade é que este tópico, este tema de palestra de hoje, versa sobre todos os princípios básicos da doutrina espírita. Assim, nada mais, não há pessoa mais adequada para nos falar desta pandemia espiritual, que é uma realidade, do que o nosso querido António Mendonça. Cá está ele. Olá, Tom, boa noite. Boa noite, Filipe. Boa noite, boa Tom. noite. Seja bem-vindo uma também. vez mais. É sempre com grande Obrigado. alegria que cá o temos, como é óbvio. Tom, vamos para a apresentação da praxe. Tem que ser, há sempre pessoas novas quase todos os dias. Uma apresentação simples para fazermos a prece de Senhor, abertura. militar na reserva,
há cerca de um ano e meio, divulgador da doutrina, para aí há cerca de 20 anos, mês menos mês, conhecedor da doutrina, talvez desde o nascimento, claro, excetuando a infância, não é? Mas em termos doutrinários, mais conhecedor de há 20 anos para cá, mais conhecedor. E abraçando esta nossa amada doutrina que nos permite contextualizar a nossa vida. E pronto, sou trabalhador e faço parte da direção do Centro Espírita de Santarém, e não tenho assim mais nada de especial, tenho interesses, a doutrina é o principal interesse e depois tenho interesses também noutras áreas da história e da cultura, mais nada. E é assim. Agora passo ao Filipe para Vamos fazer a prece de abertura e depois então o Tó vai explanar o que tem a explanar. Vou abordar. Muito bem. Vamos então preparar-nos para ouvir o Tó com o seu conhecimento, com a sua eloquência no discurso, para nos trazer este tema tão importante da influência espiritual. Querido Pai, querido Mestre, soubéssemos nós que os espíritos nos influenciam. Às vezes até são eles que nos dirigem. Querido Mestre, obrigado por esta doutrina. Obrigado por nos trazeres estes conhecimentos renovadores para a nossa alma. Conhecimentos estes que nos trazem um novo entendimento de nós mesmos e do mundo. Que este momento possa ser um momento de alegria, de esperança, para que esta pandemia não nos vença, mas sobretudo nos fortaleça, e que estes conhecimentos abençoados possam transitar para os nossos corações e com ele podermos mudar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Assim esperamos, assim queremos e assim acreditamos que assim seja. Muito bem, damos por iniciados os nossos trabalhos com o nosso querido Tó. Tó, a palavra é sua. Somos todos ouvidos. Mais uma vez, Filipe, muito obrigado e é uma honra estar aqui convosco e abordar este tema, que é um tema, eu para ouvir preciso aos escutadores, sim. Mas depois para falar não me ouço a mim próprio. Ponha-se à vontade, faz conta que está em casa. Exatamente. Ora bem, e então, a pandemia tem-nos dado o que fazer, não é? Tenho aqui alguns tópicos que vamos abordar. Quem se aproxima da doutrina espírita e, sobretudo, muitos que estão aqui presentes hoje neste dia sabem perfeitamente, têm esse conhecimento já dentro deles, que nós somos influenciados. Somos influenciados por irmãos e irmãs nossas que até alguns podem estar, inclusive, connosco, no plano físico, mas influência nociva mais insidiosa é aquela que está no plano espiritual e que nos acompanha. Todas as nossas casas, por mais incrível que pareça, e também não quero que se torne assustador estas minhas palavras, todas as nossas casas estão cheias de gente. Quando aqui há coisa de 2 ou 3 anos, acho que uma jornalista vai editar um livro, uma autora, sobre as 12 casas mais assustadoras do Portugal, não é? Com mais fantasma. Eu acho piada, porque ela não conhece a casa dela. Se ela conhecesse a casa dela, via que a casa dela também estava assombrada, não é? Mas nós temos sempre aquela ideia da assombração como algo negativo, como aqueles fantasmas que estão lá para nos prejudicar, para nos criarem tudo e mais alguma coisa. Ora bem, a verdade é que nós somos criaturas interexistenciais e dentro dessa interexistencialidade todos nós somos espíritos, alguns no corpo de carne, não é? Outros fora desse corpo. E estamos ligados por um princípio universal perfeitamente identificado pela doutrina, que é o princípio da afinidade. Ou seja, os afins tendem a procurar-se. Vimos também que há um motor muito importante no universo
que obedece a um princípio de singularidade, que, no fundo, é o pensamento. E quando se fala em pensamento, e o pensamento é gerado, todos nós geramos pensamentos. E os nossos pensamentos têm todos uma cor, até poderia mesmo dizer uma temperatura, não é? Pensamentos mais frios, pensamentos mais quentes, cores mais suaves e claras, vivas, e cores mais escuras, não é? Ora bem, nós vimos então que existem muitas pegadas de temperatura, de coloração. O Tó congelou. Faz parte. Faz parte. Faz parte dos diretos. Portanto, eu vou ter que mandar o Tó abaixo. E vamos esperar que o Tó entre novamente. Ora, cá está ele. Só um momento. E cá está o Tó novamente. Deixe-me Congelou a só imagem, pá, certificar que estamos que aqui. chatice. Ok. Vamos lá, Tó. Vamos continuar. Oi? Já foi outra vez? Eu tenho que me rir com isto. Ou seja, basta falar em influência espiritual e o que é que temos? A influência espiritual. Lá está. Nada mais. Nada mais ilustrativo do que termos influência espiritual no direto. Não, mas nem mais, nem mais. Eu quero crer, quero crer, quero crer. Vamos Ora embora. bem, eu fui apanhado ali, estava eu, ia-me referir a que em Portugal, em 1917, 1919, passou por cá a influenza ou espanhola e que essa epidemia, que era uma gripe, levou cerca de 10 meses a um ano 200 numa população que era de cerca de 6 milhões e meio, não é? Agora, graças a Deus, não estamos perto desse número de mortes, nem lá perto, e esperamos até que nem consigamos chegar muito mais do que aquelas que temos tido, embora a gente saiba, possivelmente, como já alguém disse, vamos chegar às 20 mil mortes, o que não deixa de ser assustador a toda a gente, até porque falamos da morte, não é? E nunca ninguém está preparado para a partida, não é? O espírito aí está um bocadinho mais bem equipado, mas não quer dizer que também não sofra as suas dificuldades e os seus receios. Ora bem, nós vimos que este mundo é um mundo de continuidade, que a vida continua depois deste fenómeno de passagem que é a morte, a vida vai continuar, que há ali um interregno que é chamada a perturbação da morte, para uns meses, semanas, dias, horas, para outros às vezes muitos e muitos anos. Esta perturbação da morte tem a ver com outra coisa, que é o grau de consciência que as pessoas têm, não é? Há pessoas que já têm uma consciência espiritual e moral mais desenvolvida e outras nem por isso. Ora bem, nós estamos então a viver tempos extraordinários. Tempos que nos obrigam a estar confinados em casa, a não nos podermos relacionar com os nossos familiares, com a nossa família. Neste Natal, confesso que jantei com a minha filha, que veio cá, mais um genro, mas confesso que nunca a beijei e nunca a abracei. Isto é doloroso em relação aos filhos, em relação aos netos, torna-se bastante doloroso. A troca de afeto tem que ser uma troca de afeto que deixa de ser tão sensorial para ser mantida a uma certa distância, que também, essa distância que é criada, também significa amor, porque significa a procura da preservação, não é? Em relação ao próximo e, sobretudo, à nossa família direta. A verdade é que a pandemia em si tem características muito próprias, que faz com que se viva tempos de grandes dificuldades e é natural, devido ao confinamento, que as pessoas procuram, ou seja, estão muito mais isoladas. Nós temos, quando falamos de influência espiritual, nós já sabemos que há influência de vetor positivo e de vetor negativo. As influências positivas nós conhecemos-las. Todos nós temos amigos espirituais que nos visitam, que nos trazem o seu conforto, que tentam interagir connosco mentalmente através de ideias que são sugeridas, através de pensamentos que nos são sugeridos, mas estamos mercê as condições
extraordinárias estamos a viver, mercê os receios, as incertezas e os medos, nós abrimos um portal para as nossas, enfim, para os desafetos que nos cercam, porque o espírita sabe que não há ninguém que possa dizer que só tem amigos, porque nós somos pessoas com milhares de anos que já atingiram este mundo de expiação e provas, com muita prestação de vida, com muitas existências e até com muitas decorrências também no mundo espiritual. Há pessoas que, e aqui vamos ter que falar da obsessão, há pessoas que são muito atacadas por espíritos obsessores, está bem? E eu pergunto, e nós? E nós, quando estávamos no mundo espiritual, pouco esclarecidos, nada moralizados, ainda a puxar pelas nossas paixões e vícios, sejam eles o que forem, e nós? E nós não fomos obsessores também, se calhar até fomos obsessores terríveis. E às vezes esquecemos isto. A lei de causa e efeito trabalha de duas maneiras. Trabalha de duas maneiras, não é? Não é só o que nos acontece aqui na Terra, os infortúnios, mas também, às vezes, os momentos vividos mal acompanhados. E mal acompanhados porque é a lei de causa e efeito. E nós aí temos que nos armar da coragem necessária para superar e resistir muitas vezes aos pensamentos que nos bombardeiam continuamente. Ora bem, falar de influência espiritual é, muitas das vezes, acabar por falar de um grave problema, que é o maior problema, segundo o Espiritismo, que é o problema da obsessão. Sabemos que a obsessão é uma influência negativa, nefasta, malévola, que um espírito exerce sobre o outro. Esse espírito procura dominar o outro e dominá-lo e reduzi-lo. A morte não existe. Ou seja, nenhum espírito pode pretender matar outro porque essa morte não existe. Agora, pode levar a um desencarne, não é? Nós, infelizmente, vimos muitos suicidas que são levados pelo desespero que a vida lhes comunica a uma situação dessas, de suicidarem-se, mas também vimos que, além do desespero, que esse desespero é muito acrescentado por influências que estão no mundo espiritual, mas que os rodeiam completamente, que lhes sugerem as ideias, que lhes sugerem até uma solução daquelas. Ora bem, então vimos que, sendo a obsessão uma realidade, e como o Filipe aqui disse, uma pandemia, a obsessão é uma pandemia que cerca todo o mundo, porque nós estamos num mundo de expiação e provas, estamos muito longe da perfeição, carregamos ainda vícios, carregamos costumes, enfim, carregamos preguiças, imobilismos, enfim, tudo coisas que não falam por nós, para a nossa nobreza e para a nossa evolução, para a nobreza que queremos atingir, e que são plugs, são pontos de contacto para que esses irmãos e irmãs nossas, com quem contraímos dívidas gravosas no passado, ao longo de várias vidas, não é? Ao longo de várias vidas, muitas vezes procuram-nos e alojam-se na nossa casa. E às vezes, infelizmente, alojam-se agarrados a nós. Temos lidado com diversas situações dessas, com diversas situações. Ora bem, então a obsessão já vimos que é uma influência nefasta, malévola. É um espírito, uma persona que quer prejudicar outros, por razões que se prendem, muitas das vezes, e a maioria das vezes, por vinganças relacionadas com o passado e por desaforos, não é? Ora bem, a obsessão é gerada pela afinidade, ou seja, o obsidiado criou uma afinidade com o obsessor, e já vimos que o obsessor até pode ser um grupo bastante grande, e que a obsessão é independente da condição em que o espírito se encontra, encarnado ou desencarnado. Nós, quando falamos em doutrina, nós, o primeiro ponto de vista que encontramos é aquele em que a pessoa que está no plano físico é obsidiada, é perseguida por aqueles que estão no plano espiritual,
Mas nós sabemos que no plano espiritual também a obsessão existe em todos os espíritos. E até no plano físico também. Nós temos pessoas que nos perseguem, que não gostam de nós, que nos dão maus conselhos, até às vezes pessoas de família, pessoas próximas, e que nós temos que identificar muito bem, o tipo de conselhos que nos são dados, porque podem ser conselhos que nos possam prejudicar. Isso é um processo obsessivo, em que a pessoa atinge o seu fito, o seu objetivo, por uma questão de ciúme, por uma questão de inveja, por uma questão de supremacia, e que implica que o outro possa abraçar qualquer infortúnio, não é? Ora bem, uma vez agarrando assim a obsessão, nós vamos falar daquela que é mais típica da situação que nós estamos a viver, que é a obsessão que é exercida da dimensão espiritual da vida para a dimensão onde nós estamos inscritos. Essa obsessão, essa influência perniciosa, que eu até acho uma certa graça, pessoas que dizem que têm a vida muito invejada e que têm muito mal de inveja, podem ser invejados pela vizinhança, até pelos parentes, não é? Mas quando elas dizem que têm mal de inveja, a questão não é aí que se reduz. Não. A pessoa ou a família está a ser perseguida por obsessores no plano espiritual que acabam por verter sobre ela um mal-estar incrível, que pode levar até mesmo à doença e ao sintoma, como pode levar a infortúnios diversos, a que nós sabemos, e são nossos conhecidos, como efeitos físicos. Lâmpadas a fundirem-se, eletrodomésticos que acabam por se escangalhar e é tudo assim atrás uns dos outros. Sei lá, é o carro que não pega ou o carro que não despega, ou é quedas, acidentes diversos, coisas mirambulantes, que a pessoa diz, mas como é que eu fui capaz de cair daquela maneira? Mas a verdade é que alguém a rasteirou e a verdade é que a pessoa caiu. Portanto, esta perseguição é uma perseguição que vai enquadrar-se um quadro num processo, num transtorno chamado transtorno obsessivo, não é? É muitas das vezes quando aqueles nossos conhecidos que desconhecem o espiritismo, quando eles dizem assim, tem que ir à bruxa, porque parece que anda aqui embruxado. Eu acho piada estas coisas e nós espíritos dizemos, ai, andas, mas nem fazes ideia como, não é? Ora bem, então vimos que a obsessão é, infelizmente, uma pandemia que mesmo quando esta pandemia estiver controlada, a outra vai continuar. A outra vai continuar sempre, porque a obsessão é típica do mundo onde nós ainda nos encontramos. Depois, o que é o transtorno obsessivo? Bem, o transtorno obsessivo é cada vez mais a consciência que a pessoa tem de alguma coisa que não está bem. A pessoa sente-se inconformada, tem dificuldade em dormir, anda angustiada, anda deprimida, enfim, parece que tudo lhe corre mal. É nas relações com a família, é nas relações profissionais, enfim, parece que há ali um circo que é feito à criatura, em que a criatura é o agente de um conjunto de atenções que para ela são indesejáveis, não é? Que ela não gostaria de corporificar ou de centrar. Portanto, este transtorno obsessivo, todos nós já tivemos, ao longo da nossa vida, vários transtornos desses. E se nós analisarmos esses momentos da nossa vida, nós conseguimos perceber quando é que andávamos a ser negativamente influenciados. Analisamos os nossos pensamentos, analisamos os nossos comportamentos, e a doutrina traz-nos isto, traz-nos aquele ditado, conhece-te a ti próprio, e isto é muito importante, porque a doutrina coloca-nos no sítio certo do universo. Ou seja, coloca-nos de uma forma muito pequena e muito humilde, não é? Conhecendo Deus, verificando a distância, que eu não diria infinita, mas diria a grande distância a que estamos do grande arquiteto do universo. Vimos que há uma hierarquia em pirâmide de espíritos superiores que obedecem a uma hierarquia evolutiva em conhecimento e digamos assim, e em sentimento. Em conhecimento ou seja, em sabedoria. Porque a sabedoria reúne a compreensão, reúne a humildade, reúne o conhecimento, reúne o sentimento. Então nós vimos que esta pandemia começa com o medo da pessoa
se tornar positiva com o problema do Covid e que, através dessa situação, acabar por chegar a um quadro clínico fatal. Não é? Tive conhecimento ontem que uma senhora já, uma idosa, não se apercebeu que estava cada vez a respirar menos oxigênio. Começou a ter problemas de diarreia, depois começou a ter problemas também respiratórios, depois começa também a ter problemas, já não começa a funcionar muito bem e vai rapidamente para uma urgência e acaba por desencarnar lá. E depois, quando vão verificar, tinha Covid. E o que é que o Covid lhe transmitiu? Cada vez ela conseguia absorver menos oxigênio. E a falta de oxigênio, progressivamente no seu organismo, levou a que todos os seus subsistemas acabassem por entrar em falência cada vez mais rápida, e nós podemos dizer assim, ela faleceu por falência dos seus diversos sistemas, renal, respiratório, cardíaco, etc, etc, etc. Mas vamos a ver, foi o próprio Covid que paulatinamente foi deixando respirar cada vez menos oxigênio. E foi a grande falta de oxigênio na sua circulação sanguínea que, isto foi a conclusão que chegaram os médicos, que promoveu que ela morresse de Covid. Portanto, esta senhora não esteve internada por causa do Covid. Só verificaram que a morte dela foi devido ao Covid após análise, para verificarem bem o que é que se tinha passado. Portanto, esta questão desta pandemia é insidiosa. Reparem como é que uma pessoa parte, não é? Ela chegou a fazer febre, já numa fase muito, muito, muito final, e houve muitos sintomas que ela se calhar nem chegou a ter. E toda a gente apontava por outra coisa qualquer. Quando se conclui que, enfim, isto para dizer que a questão do Covid é uma questão que assusta toda a gente, que afasta toda a gente, até a própria pessoa que contrai o Covid, e já vimos que o Covid, felizmente, não é mortal para todos, e ainda bem, senão era uma sentença de morte para cada pessoa que ficasse positiva, mas vimos que é insidioso. Ora bem, isto faz com que haja uma incerteza, uma insegurança, em que as pessoas começam a viver, e há pessoas que eu posso dizer, inclusive idosos, que vivem aterrorizados num prédio, que não saem de casa. As pessoas levam-lhe as coisinhas, eles desinfetam tudo logo ali à entrada, levam para casa e tal, não sei o quê, recolhem as coisas. Portanto, nós olhamos e vimos que é uma doença assustadora, não é? Assustadora, que ninguém pode dizer que está livre. Nós que estamos aqui não sabemos se amanhã não vamos estar positivos, e se realmente não estando positivos, se ficarmos positivos, se não estamos sinalizados para partir, nós não sabemos. Isso é tudo uma incerteza, e essa incerteza corrói moralmente a pessoa. Ora bem, então o que é que vai acontecer? Inimigos no mundo espiritual todos nós temos. Entretanto, alteramos hábitos. Não é? Quando os centros estavam abertos, muitas pessoas iam lá e melhoravam através do passe que iam colher. O passe é um dos, eu considero, uma das diligências mais poderosas que o universo pôs à nossa frente e à nossa disposição. O passe tem um valor profilático e preventivo muito grande em relação a muita coisa, não é? E o passe acabou, o centro fechou, os centros fecharam, o passe acabou, as pessoas pura e simplesmente acabam por estar entregues, digamos assim, a si mesmas, sentem-se desamparadas, depois os pensamentos amontoam-se, não é? Há uma tendência muito grande para o pessimismo, há uma tendência muito grande para, enfim, para tudo o que é negativo. A televisão não ajuda, esta questão de haver canais que só tratam do Covid ou do desporto, ou Covid ou desporto, não é? Reparem, não ajuda absolutamente nada. Há pessoas que já nem querem ver televisão para não se assustarem, outras não largam aquele canal só para estarem informadas sobre a evolução da doença. Ora bem, tudo isto leva a um desgaste mental e psíquico muito grande. Depois a pessoa também acaba por não ter aquelas ferramentas de que dispunha para manter o seu equilíbrio, e daí
realmente os psiquiatras e os psicólogos e a grande preocupação que até o governo diz ter com a saúde mental. Porque realmente a saúde mental está aqui muito em causa, porque há um conjunto de práticas que eram desenvolvidas que nos mantinham num equilíbrio e essas práticas acabaram. Uma delas é o convívio, não é? Eu às vezes vejo das pessoas que me ligam que a pessoa quer falar, precisa de falar, é quase como descarregar, poder, enfim, porque às vezes está um bocado oprimida, não fala com este, não fala com aquele, não fala com o outro, e nós notamos às vezes um comportamento que é típico desta situação. Ou seja, as condições que vivemos são anómalas. São condições ideais para os nossos obsessores, para aqueles espíritos que até no passado, eventualmente, podem ter sido nossos amigos, mas que nós horrorizamos ou afastamos com qualquer atitude bastante má da nossa parte. E que hoje regressam do passado, e regressam do passado, diria agora assim, para nos assombrar. E a verdade é que a forma como nos assombram é as mais diferentes. Há pessoas que têm tido notícia que a casa está cheia de defeitos físicos, é sons, é barulhos, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Outras sentem uma angústia muito grande, mantêm-se angustiadas, depois nem força têm para conseguir orar, não conseguem orar, tem que se disputar uma ajuda nesse sentido. Ou seja, nós estamos a viver condições anómalas, mas essas condições são o portal de entrada para pensamentos menos bons, sobretudo esses pensamentos, digamos assim, sofreram logo uma condição de frequência, que é a frequência em que a pessoa está a vibrar de medo, de incerteza, de insegurança, e é desse medo, dessa incerteza, dessa insegurança, até às vezes em casos extremos desse pânico, os nossos obsessores, ou seja, aqueles espíritos a quem nós somos devedores, mas dos quais nos temos de defender, que aproveitam para entrar em força, não é? E até deformar muitas das vezes a própria pessoa. Ora, depois temos aqui uma grande quantidade de mensagens que vêm do mundo espiritual. Eu sou confrontado através do WhatsApp, sobretudo, e às vezes verifico, eu vou ao Facebook fazer uma passagem rápida todos os dias, e às vezes verifico as coisas mais incríveis, não é? Pronto. E nós vimos que há muitas mensagens da dimensão espiritual, muitas delas são assustadoras, porque é como se fosse o mundo vai acabar, preparem-se, porque o mundo vai acabar, as pessoas ficam ainda cada vez mais desorientadas, há mensagens do mundo maior, têm que ser bem interpretadas, que são sempre mensagens positivas. Os nossos queridos irmãos já há anos nos têm vindo a informar, se aproximava um momento muito difícil, e esse momento chegou, e que teremos ainda outros momentos que se irão suceder, não com certeza em cima uns dos outros, mas que ao longo da nossa existência, lá de haver aqui ou lá, volta e meia, um problema grave que afeta grandes populações e grandes zonas geográficas do planeta. Nunca nos podemos dissociar da questão espiritual. Todos nós estamos, e são os irmãos do mundo maior que o vêm afirmar em várias obras, estamos sob ataque. Ou seja, estamos em momentos de escolha, estamos em momentos de seleção, vamos pôr as coisas nestes termos, e é claro que sofremos ataques muito grandes do mundo espiritual inferior. É claro que esses ataques nós temos que os reconhecer e temos que os combater da melhor maneira. E aqui até a palavra combate dá sempre uma noção de violência e de hostilidade. Não. Eu quando digo combater é tornar-nos positivos, otimistas, fazermos uso, eu até lhe chamaria uso intensivo de oração, em favor do próximo. Pessoas chegam ao nosso conhecimento que estão a padecer de um problema de vária ordem e que nós, o que podemos fazer logo por elas é orar por elas, é pedir ajuda e também temos, muitas das vezes, a noção de que essa ajuda aparece, não é? Nem sempre, às vezes, bem identificada pelo agente que necessita, mas nós identificamos essa ajuda.
vimos que o mundo maior diz-nos que isto não é o fim do mundo, que isto é um momento difícil, que divide, eu agora aqui um bocado em termos chauvinistas, divide os meninos dos homens, portanto, homens para um lado, meninos para o outro, não é? Ou seja, eu diria, divide as pessoas que têm mais consciência, que têm mais capacidade de interagir, também de liderar, também de consolar. Dizer que temos que ir com o espiritismo para a rua é muito relativo, porque na rua não podemos andar com o megafone a falar de espiritismo, mas no âmbito do nosso círculo de social e com quem nós nos damos, sobretudo para os não espíritas, é procurar esclarecer, encorajar, moralizar e esclarecer sempre que eles quiserem. Eu não tenho dúvidas que, após a normalização, que nunca vai ser a mesma coisa, de certo, mas após o controlo do vírus, que vai aparecer muita gente nos centros espíritas. Eu não tenho dúvidas disso. Vão aparecer muitas mais pessoas, porque estes tempos de pandemia obrigaram as pessoas, muitas das vezes, a olhar para dentro e verificar algumas necessidades. Uma delas, muito importante, é a de conhecimento. O espiritismo é libertador, mas é libertador quando a pessoa faz uso dele, não é? A pessoa faz uso da doutrina, dos seus conhecimentos, para renovar o seu pensamento e para mudar a sua forma de ver as coisas, não é? Há uma frase que eu li há pouco tempo, não consigo precisar aonde, muito engraçada, que diz assim: se és espírita, não procures compreensão. Aquela frase que me bem, porque nós, como espíritas, nós não temos que estar a falar para sermos compreendidos. Nós temos que compreender os outros. E quando os outros estiverem mais bem preparados para ouvir a palavra, então nós aí seremos aqueles divulgadores que são necessários. Cada um, dentro das suas possibilidades, será um divulgador. Mas cá está, nós não podemos ter a pretensão de querer ser compreendidos. Não. Nós, acima de tudo, temos que compreender os outros. Depois, a seu tempo, devemos fazer alguma coisa. Entretanto, muito cuidado com falsos cristos e falsos profetas. Neste momento há muitas comunicações de diversas proveniências, que eu chamaria não certificadas, proveniência não certificada, de mestres que aparecem, muitas das vezes no Brasil, não é? Muitas vezes no Brasil, e que vêm com ideias disto e daquilo. Muitos deles falam naquele célebre livro do Divaldo, o título é A Transição Planetária, mas essa transição planetária já começou há mais de uma centena de anos. Agora, a pandemia acelerou. Mas vamos ver isto de outra maneira. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos e desapareceram 50 milhões de pessoas. Mas que grande pandemia! Mas foi uma pandemia de violência. E houve ali muitas vítimas colaterais. Nunca morreram tantos civis devido a bombardeamentos e a fomes que foram geradas, e a maus tratos, e à exposição aos elementos. Olha, por 6 anos, onde morreram 50 milhões de pessoas. Graças a Deus, nem lá perto, e julgo nem vamos lá chegar perto. Bem, de qualquer das formas, isto é para nos relativizar em relação ao momento que estamos a viver. É necessário termos cuidado. Estamos confinados, estamos a seguir diretivas para impedir que esta epidemia se vá expandindo. Isso é necessário. Aliás, a última coisa, os últimos trabalhos que se fizeram no centro, nos últimos meses, foram mediúnicos. Até que há um irmão que diz, em novembro, que era melhor que cessassem mesmo os trabalhos mediúnicos, só seriam retomados quando houvesse realmente melhores condições para isso. E ainda no domingo passado falei com uma trabalhadora do outro centro, do Algarve, que disse que também eles mantiveram os trabalhos mediúnicos, não é? Mantiveram-nos até dezembro. Só em dezembro é que os sustiveram. E estou a pensar, daqui a 3 semanas, voltar a retomá-los. Nós não podemos dizer que é daqui a 3 semanas ou um mês, não sabemos. Vamos ver que condições é que vamos ter para continuar
com esse trabalho que é tão enriquecedor para todos. Mas, sobretudo, para nós estamos encarnados, porque os trabalhos que se fazem em mediunidade continuam-se a fazer no mundo espiritual. Nós não podemos ser a vaidade, nós é que somos os salvadores da pátria e que os irmãos precisam de nós. Nós é que precisamos de assistir e de desenvolver esses trabalhos, porque esses trabalhos para nós têm um efeito muito positivo pelo exemplo que vimos e também pelo ganho do bónus hora, que há de ser, digamos, alvo talvez de outra conversa. Ora bem, portanto, muito cuidado com as informações que vêm do mundo espiritual. Eu lembro-me que em março, a falar com um trabalhador da nossa casa, que nós discutíamos uma comunicação que apareceu, que dizia que em maio o vírus tinha desaparecido. Ou seja, em maio de 2020 o vírus tinha desaparecido. E eu lembro-me que em março, quando foi do primeiro confinamento, ainda bravestámos acerca de pois tal, isto é para 2 ou 3 meses e tal. Quais 2 ou 3 meses? Segundo o que me parece, e vem exarado, é uma coisinha para 2 anos. E não é? E que vem por vagas também. Ora, nós vimos que estamos muito mais sujeitos às influências negativas, muito mais sujeitos. Então, para isso, a questão que nós pomos aqui, e a questão que pomos para aqueles que abraçam a doutrina e os seus conhecimentos, que vão sendo construídos pelo continente, é que a melhor atitude a tomar é sempre a oração. A oração é primordial. Oração pela família e pela casa. Oração, enfim, até pelos espíritos que muitas vezes nos cercam, não é? Oração pelo próximo, que nós temos conhecimento direto que está em problemas, e até mesmo oração em favor do planeta, em favor daqueles que se encontram doentes, e não só com o Covid. Muita gente tem sido despachada por causa do Covid, tem sido despachada para o outro lado, e que não morrem com o Covid, mas morrem por negligência, por exemplo, por falta de atendimento, etc, etc, etc. Nós percebemos isto. Portanto, esta pandemia reúne neste caldeirão os ingredientes todos para ser um flagelo muito grande para a humanidade. E esta pandemia, que não tem fim também, que é a obsessão, esta pandemia há de continuar. Estamos a falar da atitude a tomar. Uma atitude de humildade, de oração. Não vale a pena estar a dizer quando, isto não há aqui uma regra, ora, uma vez por dia, 2, 3, eu às vezes dou por mim em que orei 3 vezes por dia, e às vezes vou ver, se fosse a contabilizar, já tinha entrado em oração 8 ou 9 vezes, depende das situações que nos tocam à porta. A terapia aconselhada, então, é sempre oração. Depois, o Evangelho, que cada vez os espíritas sabem melhor desenvolver esse Evangelho familiar. O Evangelho familiar é altamente recomendado nestes tempos. E mais, e devido ao maior tempo que se está em casa, e às vezes até a família toda, e por que não fazer o Evangelho todos os dias? E por que não fazê-lo? Não é? E até aqueles que são passistas, e por que não aproveitarem para dar um passo à própria família e exercitarem essas suas forças espirituais e vitais? E por que não? Ora bem, então, passámos aqui em revista a questão da obsessão, do transtorno obsessivo, a questão que se prende aqui com as informações que vêm que afetam a nossa moral, com informações que não são fiáveis e que também afetam a nossa moral, com a atitude que se procura que seja desenvolvida por todos, até porque todos nós nos vamos apoiando uns nos outros. Isto é de grande importância. Nós contamos uns com os outros. Esse apoio acho que nos vai faltar. E às vezes até temos tendência para esquecer o mundo espiritual. E esse apoio nunca nos faltou. Por sempre nos foi dito, nós estamos convosco nesta provação. E outra coisa, a obsessão é uma provação. E comprovação que é, tem um princípio, um meio e um fim. Portanto, terá o seu fim também. Agora, dentro daquilo que nos é oferecido a pensar, temos de ter cuidados redobrados, orai e vigiai, nestes tempos difíceis, e procuremos apoiar-nos através da oração, que é primordial e que atinge objetivos
impressionantes, resolvendo até determinado tipo de situações que têm resolução através da oração, não é? Pronto, eu quanto a isto, vou passar a palavra ao Filipe, alguma questão, e ele deve ter uma ou outra que queira aqui explicitar, e que eu estou à disposição para responder dentro dos limites do meu conhecimento, que também não é grande coisa. Otto, obrigado por esta explanação, por esta fantástica explanação. De facto, ficamos com uma ideia muito abrangente da influência espiritual e ainda mais quando temos nas notícias apenas o terror e o medo e os hospitais e o SNS completamente lotado e as pessoas que têm cirurgias e têm consultas e têm medo de ir às consultas Ficam esquecidas. e ficam com as suas condições de saúde cada vez mais Debilitadas. intensificadas e portanto isto é um contexto de facto difícil, desafiador e é aí de facto também que a espiritualidade perniciosa também se utiliza cada vez mais. E de que maneira? Ter o conhecimento de facto de que a influência espiritual é uma realidade, portanto ajuda bastante a identificar que isso possa ser assim de facto. Mas eu gostava de fazer uma pergunta ao Tó que pode ser benéfica para quem nos ouve, que é o seguinte: como é que significo as pessoas que nos estão a ouvir, como é que eu identifico que estou a ser influenciado espiritualmente? Ora bem. Alguns sinais, portanto, que me possam, ou seja, como é que, ok, está bem, a influência espiritual existe, mas como é que eu identifico isso em situações concretas? Exatamente. Ora bem, há vários sinais. Primeiro, há uma influência mental direta, e depois há um conjunto de influências indiretas. E também há as duas ao mesmo tempo a funcionar. A pessoa analisa os seus pensamentos, analisa se acorda angustiada, se está a passar por uma fase de pesadelos, se vive uma ansiedade tremenda. Muitas das vezes essa ansiedade e essas angústias que está a passar, que julga e vai buscar que é devido a dormir mal, a pessoa já dorme mal, já está sobre uma digamos assim, uma fase obsessiva em que está cercada por influências a que a pessoa quer fugir. A pessoa não consegue dormir porque inconscientemente a pessoa não quer partir para o mundo espiritual, onde os esperam em frequência, não é? Os seus obsessores. E então daí vem uma insónia muito grande, que é a insónia que tem a ver com a pessoa não conseguir dormir. E há outra insónia, que é a insónia daqueles que acordam às 4 e às 5 da manhã e já não conseguem dormir mais e que acordam muito assustados. Essa insónia também significa que acordaram porque vieram e fugiram para o lado de cada vida, não é? No entanto, acordam e ficam angustiados. Olhamos e vimos também que pessoas que têm ataques de ansiedade, ataques de pânico, muitas vezes o ataque de pânico significa a chegada de uma entidade espiritual que entrou em contacto direto com o campo áurico da pessoa, com o seu feixe bioenergético, não é? E que vai atuar sobre ela, deprimindo-a, drenando-lhe rapidamente vitalidade e força, até pondo a cabeça, muitas das vezes, digamos assim, bastante desequilibrada e transtornada, ou então infundindo-lhe um medo terrível, uma sensação que a pessoa não sabe onde é que vem aquele medo, aquela incerteza. Ora bem, tudo isto são fatores que atuam sobre a pessoa e outros fatores, como dores no corpo. Ainda da parte da tarde falei com alguém que sentia picadas numa perna, uma picada, e a pessoa já não sabia, aquela picada que tinha, que era uma coisa que ela já massajava a perna e que durou meses até desaparecer. Reparem, isto era uma visita que pronunciava a sua chegada com uma picada na perna
em que a medicina não encontrava nada, não havia inchaços, não havia varizes, não havia nada. Mas aquela picada fazia-se sentir e durou meses. E muita oração foi feita até que desapareceu. A causa que originava a picada, que não era uma causa física, acabou por desaparecer. Até na altura se verificou o que era. Ora bem, e nós vimos que dores físicas, dores no tronco, dói-me a perna, às vezes até uma própria dor ciática, que é identificada como ciática, não é? Pode ser uma influência negativa, não é? Enfim, transtornos diversos, desde até aqueles sinais muito específicos dentro de casa, que é o barulhos, é passos, é gemidos, é estrondos, e depois nada caiu, nada aconteceu, enfim, há um conjunto de situações que podem ser puramente mentais, não é? E emocionais, como situações fisiológicas, dores diversificadas pelo próprio corpo, vai-se verificar e não é absolutamente nada, e não é nada, portanto, há muita gente que vai às urgências dos hospitais e das clínicas e depois faz uma mata de exames, e os exames dizem que não tem rigorosamente nada, porque a dor não está matriciada no corpo físico, mas está matriciada e é recebida no corpo espiritual, que leva à mente aquela sinalética. Ou seja, verificar os seus pensamentos. Se nós dizemos que, e aconselhamos, que há que ser otimista, há que ser positivo, há que fazer o exercício da fé para melhorar, não é? Para conseguir manter-se. Porque a doutrina espírita, no ponto em que nós nos encontramos a nossa evolução, não nos traz um estado que nós possamos identificar como uma felicidade ou uma alegria em permanência. Não. A doutrina traz-nos a possibilidade de nos mantermos equilibrados. E este equilíbrio é o seguinte: a pessoa descompensa, e graças ao seu conhecimento e aos mecanismos que tem de oração, de entrar em afinidade com o seu benfeitor, com o seu anjo guardião, com o seu espírito familiar, materializar através da figura de Jesus. Toda a gente tem dentro de si uma imagem de Jesus, seja colhida numa fotografia mediúnica, não é o meu caso, como uma fotografia de qualquer Jesus em ação. Todos nós temos essa figura. Trazê-la ao nosso coração e à nossa mente é muito importante. Só que, muitas das vezes, já com um transtorno muito não é capaz de o fazer sem ter ajuda. Daí cá está um pequeno grupo de oração, ter alguém que ore por ela, ter até os tais cartões, já se falou, ter o nomezinho no cartão para se irradiar, são ajudas muito importantes. A irradiação sobre os cartões envolve a evocação de espíritos que vêm junto de nós para irem onde nós não conseguimos ir. Eles vão, nós não conseguimos ir. Eles vão. E, de acordo com a missão benevolente que todos eles têm, eles vão levar a ajuda àquela pessoa. E muitas das vezes também a pessoa não está a perceber de forma imediata essa ajuda. Só percebe depois. Isto é muito parecido com a dor de dentes. A pessoa tem uma dor de dentes incrível. Toma um comprimido. Passado uns minutos, é que se lembra que já não dói os dentes. Quando faz o efeito do comprimido, passado minutos, olha, já não me dói os dentes, nem dei que isto não tenha passado. É a mesma coisa. As ajudas espirituais ocorrem na vida das pessoas e a pessoa só dá conta delas depois de já ter havido ali uma mudança bastante grande. Para melhor, neste caso. Uma mudança para a positiva. É difícil, nos tempos que correm, sermos otimistas, é difícil. Cada vez há mais gente na nossa família. Já uma tia-avó da Fernanda partiu, vítima do Covid, e cada um de nós acaba por ter sempre uma pessoa, ou da família, ou em conhecimento, ou uma pessoa conhecida, ou de que ouvimos falar, uma vizinha, um vizinho, que partiu do Covid, ou por causa do Covid, não é? Isto tudo acaba por nos deprimir e fazermos esta pergunta filosófica: quando é que somos nós? Bem, é quando Deus quiser e se quiser. Nós estamos cá, estamos sujeitos a isto e temos alguma coisa a fazer. Porque quando se diz, não se pode fazer nada por ninguém, pode sempre orar. Portanto, nesse aspecto, nós podemos sempre orar uns pelos outros. E agora é assim, nenhum de nós é dono da nossa vida. O dono da nossa vida é Deus. E aí sabemos que Ele é soberanamente justo e bom. Temos que confiar. É também
e outro dia conversa também com o Alexandre, é uma questão de fé. É uma questão de fé. A fé não se receita. Não. A fé desenvolve-se. A doutrina é um veículo para o desenvolvimento dessa mesma fé. Filipe, lá, não é Então, uma questãozinha. falámos, portanto, da influência espiritual e vimos que a receita é quase sempre a mesma, salvo seja. Mas percebemos que há pessoas que têm influência espiritual, mas não identificam, ok. Mas em certas pessoas, sobretudo nas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva e tenha-se como mediunidade ostensiva, que é a capacidade de perceber de uma forma mais intensa o mundo espiritual e a influência espiritual, há pessoas que ouvem vozes, há pessoas que têm algumas visões, podem ver às vezes sombras, podem ver às vezes apenas cabeças, podem ver vultos que nem sequer identificam. Como é que uma pessoa que não tem uma educação espiritual, nem tem, mas percebe que tem alguma sensibilidade um bocadinho mais apurada, como é que a pessoa se pode defender, entre aspas, desta influência espiritual perturbadora? A questão é, a pessoa que já tem a noção de que vê alguma coisa, que percepciona alguma coisa, e estamos a falar de pessoas que são pessoas que já se orientaram para um centro espírita, ou pessoas que nunca se orientaram para um centro espírita e nunca falaram com ninguém que lhes desse qualquer esclarecimento. Essas, infelizmente, estão entregues a si próprias. E há muitos casos de pessoas que chegam já muito atrasados. E que, pronto, quer dizer, não há ponta para onde se lhe pegue. Nós temos situações que nos têm batido à porta de que não há muito a fazer, porque as pessoas já estão demasiadas, até inclusive para conseguirem ouvir o que lhes é dito, e muito menos para conseguirem fazer aquilo que lhes é proposto. Agora, pessoas têm uma modernidade em florescência, que vêm em contornos, têm evidências ou têm visões, pessoas que sentem presença, até há pessoas, muitas das vezes, que são sensitivas, que não veem, mas percebem que tem alguém ali junto dela, ou até mais que uma pessoa. Bem, já está. A questão é, se procura o centro espírita vai-lhes permitir, para já, perceberem que não é doença, que é uma faculdade que começou, digamos, como todas elas, todos os médiuns, da pior maneira, começa primeiro de forma muito episódica, esporádica, com situações que podem fazer ter medo e terror, mas no centro espírita é-lhe dito que não tenha medo, não tenha terror, que não é nenhuma doença, que é uma faculdade, que começa a ser exercida de uma maneira, mas que pode ser educada. Essa educação passa pela educação moral da pessoa. A pessoa deve levar, como diria o Chico Xavier, umas chovas de evangelho. Ou seja, tem que começar a ler os ensinamentos de Jesus e a procurar pô-los em prática. Isto faz com que a pessoa, de certo modo, ganhe uma humildade que a torna simpática aos seus anjos da guarda, ao seu anjo da guarda. E então, cá está, isto parece muito repetitivo e redundante, mas a nossa ligação com o nosso anjo da guarda é muito importante. Muito importante. Até quando nós oramos a Jesus, nós não podemos ter a pretensão de que Jesus apareça logo. Não. Nós oramos a Jesus, mas a oração passa logo energeticamente pelo nosso anjo da guarda, que vê a nossa aflição e aparece junto de nós, procura-nos e muitas das vezes tenta-nos transmitir mentalmente uma solução ou manter-nos uma calma muito grande, não é? Ou uma serenidade para conseguirmos analisar as coisas e até ultrapassar os pânicos e ultrapassar os medos. Agora, infelizmente, muita gente quer resultados imediatos. Isto é um processo que se vai instalando a pouco e pouco. Vai-se instalando. E quem o segue, seguramente, vai verificando a bondade deste processo. Agora, esta receita de oração e do imediatismo, que é já aquela panaceia como a vacina, tomas a vacina e nunca mais vais ter Covid, ou tomas esta injeção e o mal vai já acabar, as coisas não são assim. Reparem, a obsessão, as más influências são uma provação.
E nós conseguimos sair dessa provação paulatinamente, é pouco e pouco, é um passo à frente do outro. A pessoa tem que ter paciência consigo mesma, tem que desenvolver a tal paciência, a tal resignação, que é difícil, mas que se torna necessária nos tempos que correm, que se torna necessária. As pessoas que nelas próprias sentem essas presenças, que veem, que ouvem, que percepcionam e vivem aqui, o que é que se pode dizer é não ter medo. E quando a pessoa começa a sentir essas presenças, não é? A pessoa deve orar por elas. A pessoa até escusa de, mas eu quero saber se quem foi. Muita gente quer saber se é um avô que já morreu, se é o pai que já partiu, se é um tio-avô, se é um primo. Pá, isso não interessa. Geralmente até nem é. Geralmente nem é. Pode ser um avô de outra reencarnação, quem sabe? Agora, a verdade é que é alguém que se está a manifestar. E está-se a manifestar, e o agente da manifestação é a pessoa que vê, que ouve e que sente. A tua pessoa é através da oração. O grande problema é a falta de fé que a pessoa tem, é a incerteza na qual se encontra. É a incerteza. Daí, o abrigo de uma instituição é muito importante. Porque depois a pessoa está vinculada a uma instituição que passa a ser para ela um chapéu de chuva, uma pequena proteção, eu diria pequena, nunca será pequena. Ela que às vezes pode não sentir a proteção em toda a sua grande... Ora bem, vejam lá. Muito bem. Então, ficaríamos aqui a falar, que os temas são tão interessantes. São tão interessantes. Isso, é uma delícia para já ouvir e falar e refletir sobre estes temas tão importantes para a nossa saúde. E isto para não entrar no arrolamento de diversos casos, que eu chamo casos clássicos, não é? Isso até dava pano para mangas, porque isso até já temos um catálogo de casos muito engraçados ao longo destes anos todos. Eu acho que até estudados respondem às nossas próprias dúvidas que cada um tem. Então, mas eu faço-lhe já o desafio, que é para coletar casos suficientes para se fazer um episódio com casos reais. Pense nisso. É engraçado. Eu vou ter que pedir autorização a algumas pessoas e vou tentar descaracterizar, mas não deixa de ter engraçado. Claro. Verificar aqui algumas situações. Exato. Ok. Pronto, se calhar posso avançar aqui uma informação de primeira hora, que é o seguinte, portanto, a Casa com o Evangelho, portanto, eu decidi que vamos ter diretos todos os dias até ao domingo de Páscoa. Portanto, por causa do contexto em que estamos a viver, portanto, talvez até possa haver a possibilidade de começarmos a desconfinar para meio de março, portanto, temos que acompanhar as notícias e os desenvolvimentos que os nossos políticos vão estudar e vão aplicar, portanto, mas o compromisso da Casa do Evangelho, portanto, está destinado todos os dias até domingo de Páscoa, por todas as razões. Por causa, numa primeira fase, por causa desta questão da pandemia, mas assinalando também a data da Páscoa, que simbolicamente tem esta carga e este peso muito grande deste nosso modelo e guia, e é por ele e através dele que também aqui estamos, e portanto faz todo o sentido que os diretos todos os dias terminem no domingo de Páscoa. Este é o compromisso que assumo convosco, e assim será. Assim Deus me ajude para garantir que todos os dias aqui temos uma palestra, que aqui temos um coração a partilhar do seu conhecimento e da sua boa vontade. Ora, para nos partilhar também a sua boa vontade, eu vou chamar à nossa conversa a Fernandinha. Cá está ela. Onde é que anda a Fernandinha? Aí. Olá, Fernanda. Olá. Boa noite, Fernanda. Como é que estás? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então sei que tens aí uma leitura para fazer. Vamos lá. Sim. É uma oração da qual eu gosto muito. Uhum.
que é o Pai Nosso do Emmanuel. Sim, senhor. Nosso Pai que estás em toda a parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob golpes de tentação das nossas próprias inferioridades. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor. Para sempre assim seja. Emmanuel. Que assim seja. Muito obrigado, Fernanda. Vamos fazer a nossa prece de fecho. Vamos fazer a nossa prece de fecho. Tó, vou pedir ao Tó então que possa Sim. fazer o favor de fazer a prece de fecho para fecharmos então os nossos trabalhos. Tá bem. Obrigado, muito obrigado. Então, vou tirar aqui os fones. É que isto... Queridas irmãs e queridos irmãos, unir os nossos corações. Vamos unir os nossos corações, volvendo o nosso olhar a este firmamento esplendoroso que se encontra acima das nuvens, todo ele coroado por miríades de estrelas, quiçá o olhar de Deus. E vamos rogar ao Pai, Criador, que dá a todos os seus filhos nunca uma pedra, mas sempre um pão, o pão do seu amor. Que este pão do seu amor possa ser distribuído em todo este planeta em sofrimento. Que todos aqueles que na dimensão física e na dimensão espiritual padecem de sofrimento, de dor, de desespero, enfim, que estão cada um suas necessidades, sofrendo com a falta do amor de que tanto necessitam, que esse pão divino possa ser repartido por todos eles. Nós, criaturas que ainda nos encontramos numa situação razoável e equilibrada, agradeçamos também a nossa migalha desse pão, possamos dar de nós o que melhor temos, o nosso amor, a nossa fraternidade, a nossa modesta oração, procurando também fazer a nossa parte na distribuição destas migalhas de amor. Que os nossos benfeitores possam contar com o nosso trabalho em favor do próximo, assim como o próximo também conta com cada um deles. Queridas irmãs e queridos irmãos, aqui agradecemos também à Estrada Damasco, aos nossos queridos amigos que jamais nos desamparam, já que todos quantos aqui estamos reunidos, na sua maioria esmagadora, aqueles que ainda não sabem, todos nós estamos unidos em nome deste grande apóstolo que se designa como Paulo de Tarso. Que este querido amigo possa também ele trazer a mensagem crística a cada um dos nossos corações e que possamos manter a ínclita figura de Jesus de Nazaré também nas nossas mentes. Assim sendo, a todos aqueles que nos ouvem neste momento, agradecemos a sua amizade, o seu amor fraternal, o seu testemunho. Queridas irmãs e queridos irmãos, a todos vós, o nosso muito obrigado e o nosso até sempre. Que assim seja. E de repente, assim, num ápice, passou 1h10, nós todos contentes, com o coração muito mais tranquilo, com um bocadinho mais de conhecimento sobre
a influência espiritual nas nossas vidas e estamos gratos. Estamos gratos à Fernanda, que trouxe a sua leitura com muito amor também no coração. Estamos gratos ao Tó por este manancial de conhecimento, por essa sua paixão e essa sua alegria quando fala sobre os espíritos, a influência espiritual. É lindo de ver. E resta-nos agradecer a todos aqueles que acompanham, a todos aqueles que estão no início e que têm muita curiosidade. A verdade é que a doutrina e a Casa com o Evangelho é um coração de mãe. Cabe sempre mais uma pessoa. E, portanto, são todos convidados a acompanhar estas sessões, acompanhar as sessões do centro e todos juntos, em união, possamos construir um mundo melhor. Tó, Fernanda, muito obrigado. E despedimos-nos com um até amanhã, se Deus quiser. Fernandinho, anda cá que é para eu te dizer adeus. Adeus. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem todos. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite.